Agora a Patrícia faz pergunta ao Délbio Teruel. Candidato, o senhor é de um partido, o PTB, que, como o senhor mesmo citou aqui no início do debate, apoia o governo petista da presidente Dilma Rousseff e apoia também o governo tucano de Geraldo Alckmin no estado de São Paulo. O senhor acredita que o PTB faz isso por conveniência política ou porque acredita que PT e PSDB são essencialmente a mesma coisa? Obrigado, Patrícia. Candidato Délbio tem 1 minuto e meio para responder. Olha, Patrícia, o que eu entendo é o seguinte: nós precisamos acabar com essa briga de PT e PSDB, principalmente na cidade de Osasco. Quando eu falei aqui que vou lá para a presidente Dilma pedir ajuda para fazer creche, é porque eu não tenho problema nenhum com o PT, não tenho problema nenhum com ninguém. Quero trazer recursos federais para a cidade de Osasco, quero trazer recursos estaduais para a cidade de Osasco, não tenho problema nenhum com o governador Geraldo Alckmin. E eu acho que está na hora da gente mudar o jeito de fazer política. Não dá mais para Osasco ficar sofrendo, porque deixa de receber verba do governo estadual porque o prefeito é do PT. Se muda, se é do PSDB, deixa de receber verba do governo federal porque é do PSDB. Então, nós precisamos mudar esse jeito de fazer política. Não dá mais para continuar desse jeito. Osasco precisa crescer, precisa evoluir, e as questões partidárias são muito mais complexas. Mas eu entendo que para a cidade de Osasco, em especial, nós vamos trabalhar desse jeito. Chega, fica um agredindo o outro, um falando mal do outro. Eu já disse aqui, é o roto falando do rasgado, porque todos têm problemas. Então, Osasco precisa de gente nova. É uma escolha nova para Osasco, para a gente poder fazer funcionar tudo o que tem na cidade de Osasco. Hoje o grande problema é que as coisas não funcionam muito devido a essa briga, esse desacordo entre esses dois partidos que hoje são os maiores aí de todo o país. Então, nós temos certeza que com um trabalho sério, voltado para a cidade de Osasco, nós vamos conseguir trazer as obras e os benefícios para a nossa cidade, do governo federal e do estadual. Obrigado, candidato. Patrícia agora tem 30 segundos de réplica. O senhor disse que é o roto falando do rasgado, mas, no entanto, o PTB ocupa cargo nas duas administrações. Isso não passa uma imagem ruim para o eleitor de que um partido querendo estar sempre no poder com quem quer que seja? Obrigado, Patrícia. Candidato, 1 minuto para o senhor. Olha, Patrícia, eu também entendo que isso é muito chato, muito feio. Eu não concordo e acho o seguinte, que em Osasco é um caso à parte, Patrícia. O que acontece no governo federal, no governo estadual, são as direções partidárias executivas do estadual e do federal que tem que resolver. Eu quero cuidar do problema específico de Osasco. E com o problema de Osasco, é o que eu falei. Vamos buscar projetos, buscar ajuda e recurso para trazer para a cidade de Osasco. Não tem problema nenhum com nenhum dos dois e com certeza, através disso, nós vamos conseguir muitos recursos para a cidade de Osasco. Tem que acabar esse jeito agressivo de se fazer política, esse jeito que a gente não aguenta mais, a cidade não aguenta mais isso, essa guerra, essa discussão, essas impugnações que estão acontecendo, isso tem que acabar. O que nós precisamos é cuidar da cidade. Quando a eleição acaba, começa o trabalho da cidade. E eu vou sim ter a ajuda do PT, vou ter a ajuda do PSDB para ajudar na administração da minha cidade. Obrigado, candidato. Agora a Patrícia faz pergunta ao Reinaldo Mota. Candidato, o senhor vem de um partido pequeno, o PMN, que tem poucos quadros, nessa eleição não conseguiu o apoio de ninguém. No blog do senhor, o senhor apresenta como suas principais credenciais ser o presidente do Conselho de Pastores Evangélicos de Osasco e organizador da Marcha de Jesus aqui na cidade de Osasco. Como é que o senhor pretende, caso seja eleito, governar uma cidade sem quadros, sem apoios e com pouca experiência? Essa que é uma das maiores cidades do estado. Obrigado, Patrícia. Candidato, só tem 1 minuto e meio para responder. Excelente pergunta. Primeiro que um partido, o PMN, um partido pequeno, mas um partido muito sério. Nessa bancada aqui, muitos dos senhores aqui foram procurar nossa presidente estadual para que houvesse alguns acordos, claro, e alianças. Nós ficamos firmes nessa jornada, independentes de fisiologismo e de alianças. Eu quero dizer para você que eu sou pastor, sim, presidente do Conselho de Pastores, que congrega em torno de 1000 líderes evangélicos. Então, liderança, eu tenho experiência. E Osasco, nessa bancada, também todos os senhores que estão aqui já tiveram oportunidade de governar e não fizeram nada. Osasco precisa, sim, de uma liderança nova, de um sangue novo, de pessoas que tenham vontade política de fazer o que tem que ser feito. E isso eu tenho muita vontade. Eu vim de família simples, meu pai garçom, falecido há 40 dias, minha mãe uma vendedora, e eu tenho muita paixão. Estudei a minha vida inteira em escola pública.
e depois fiz uma faculdade, numa faculdade particular, porque não tive a oportunidade também de uma faculdade pública. Então eu sei o desejo do povo e eu tenho liderança para isso. E como pastor, eu já andei em cada viela de Osasco, conheço as necessidades, conheço o que a cidade precisa, o que o cidadão precisa. Você sabe muito bem que nós representamos o novo, estamos fazendo parte da virada. Obrigado, candidato. Patrícia tem 30 segundos de réplica. Mas liderar pastores, candidato, e também ter boa vontade não é suficiente para administrar uma cidade. O senhor vai precisar de quadros e de apoios. O senhor vai pretender recorrer a esses partidos que o senhor criticou e aos quais o senhor recusou apoio no primeiro turno? Obrigado, Patrícia. Candidato, 1 minuto para o senhor. Não, o que eu quis dizer é o seguinte, que isso me credencia que eu também sou uma liderança e sei liderar líderes. E a prefeitura é exatamente isso. A função do prefeito é liderar pessoas, secretários, cada técnico no seu lugar, pessoas que saibam o que vão fazer. Isso a gente vai fazer. É óbvio que no primeiro turno a gente vai seguir em frente. E nós vamos, claro, sentar para negociar sem o fisiologismo, sem a pergunta anterior que a senhora fez para o nosso candidato do PTB, que está em dois lados. O PMN, não. O PMN vai sentar para o bem da cidade. E vamos negociar assim, sem o fisiologismo, sem o toma lá da cá, sem essa particularidade da política, que graças a Deus, por ter esse histórico, sou ficha limpa, tenho um histórico bom, está na hora da cidade optar pelo novo. Começou a virada, a gente ouve nas ruas o desejo do novo. Tentaram fazer e não fizeram, e a cidade está em busca do novo, exatamente. Reinaldo Mota 33, vereador 33, para fazer a maior virada que essa cidade já viu. Obrigado, candidato. Agora a Patrícia faz pergunta ao Alexandre Castilho. Candidato, o senhor vem de um partido com ideias bastante radicais, já disse que pretende rever os contratos com ONGs, com organizações sociais, de serviços terceirizados na área da saúde e da educação. O senhor também já criticou o inchaço da máquina pública. Como é que o senhor pretende, então, fazer com que esses dois setores da cidade, que já são bastante problemáticos, continuem funcionando? Obrigado, Patrícia. Candidato, 1 minuto e meio para o senhor. Bom, é interessantíssima essa pergunta, porque mostra exatamente a diferença do PSOL e da frente de esquerda. A frente de esquerda é composta por PSOL, PCB e PSTU, uma aliança com 3 partidos sérios. O que nós pretendemos fazer? Concurso público, é isso que é necessário. Rever a carreira do servidor, fazer o concurso público para preencher os cargos que são necessários para atender a população, e isso vai ser suficiente, reduzindo o excesso de pessoas que ocupam os cargos na prefeitura só para fazer política. Então tem muita gente fazendo política dentro da prefeitura e tem pouca gente atendendo você, cidadão de Osasco, na parte da saúde, na parte da educação. Faltam médicos, as filas são tremendas. Por quê? Hoje o jeito de fazer política é ficar dando cargos. Por isso que os 20 partidos que estavam antes com o PSDB seguiram para apoiar o PT. Por quê? 20 partidos mudaram assim de uma hora para outra por causa da cor dos olhos do prefeito que foi eleito? Não é isso. É por causa dos cargos. Então, o PSOL vai mudar essa situação e vai governar a cidade com conselhos. Nós vamos eleger, junto com você vai eleger um representante de rua para formar um conselho de bairro. Nós vamos pegar o representante do conselho de bairro para formar um conselho municipal. O prefeito e os secretários vão sentar com esse conselho municipal democrático eleito por você na sua rua para a gente dar o rumo da administração da cidade de Osasco. É só desse jeito que não vai ter mais cabide de emprego na cidade. Vote PSOL, vote 50. Obrigado, candidato. Patrícia tem 30 segundos de réplica. Mas tudo isso custa dinheiro, candidato. O senhor tem uma estimativa de quanto isso custaria e se a prefeitura efetivamente tem recursos para isso? Obrigado, Patrícia. Candidato, 1 minuto para o senhor. Existe uma caixa preta na cidade de Osasco, que significa cargos políticos. Então, giram em torno de 20 mil cargos dentro da cidade de Osasco, as estimativas que nós temos. Então, tem cargo suficiente para ser reduzido, cargo político, cargo de uso político, que deve ser reduzido para que, sabendo do tamanho dos recursos da cidade, o tamanho real para ser utilizado, para atender a população, aí sim esse recurso vai servir para você fazer o concurso público e repor os cargos do efetivo, né? Colocar mais funcionário, precisa colocar mais médico, precisa colocar mais enfermeiro, precisa colocar mais gente para atender você, que sofre nas filas da saúde na cidade de Osasco. E esse compromisso o pessoal tem, tanto com o servidor como com a população. A nossa chapa de vereadores é composta de candidatos que são ligados à rede, servidores da área da saúde, servidores da área da educação. O nosso vice é um servidor da área da saúde há 16 anos. Nós sabemos dos problemas da cidade e vamos atacar esses problemas para melhorar a vida do cidadão, para melhorar a sua vida.
Obrigado, candidato. Muito obrigado, Patrícia. Chegamos ao final do segundo bloco. O debate Rede TV volta daqui a pouco com um novo confronto direto entre os candidatos a prefeito de Osasco.